Foi? Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente toda a nossa irmandade por acompanhar o culto online. Nessa terça-feira abençoada, nós estamos aqui para glorificar o Senhor junto de todos vocês. Então, você aí na sua casa, acompanhe os hinos, faça as orações junto de nós, como nós sempre fazemos. Glorifica a Deus, porque daqui a pouquinho o Senhor também vai mandar para nós a sua palavra. Como sempre, vai falar com o nosso coração, com a nossa alma, e nós vamos ter motivo para glorificar muito o nosso Deus ainda, tá bom? Vamos começar o santo culto, louvando a Deus com o cântico 57.
você vai compartilhando aí com os teus contatos, nas suas redes sociais, dando um like, curtindo o vídeo, para que a gente alcance mais vidas para a glória do nome do nosso Deus. Não esqueça de compartilhar e nem de curtir o vídeo, tá bom? Vamos louvar a Deus com o cântico 57, 57. Majestoso Senhor, sou grato a Ti por Teu grande favor, obra perfeita de grande valor, Tu operaste em mim por amor. Mais grato a Ti, mais grato a Ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É bom que essa esperança permaneça nos nossos corações, de crermos sempre no Senhor, de estarmos firmados na sua palavra. Nós sabemos que os dias são maus para todos nós passamos uma série de dificuldades, mas quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus e procura crer, irmãos, não é fácil. Quando a gente fala de fé aqui nos cultos, fala de fé presencialmente, uma mensagem qualquer que a gente sempre manda à Irmandade, parece muito fácil, é mais fácil de conceber do que realizar, né? Mas em nome do Senhor Jesus, Deus nos vai dar luz, força, firmeza de coração, para que a gente consiga alcançar essas bênçãos, e a maior de todas elas, crer, porque quando a gente crê, a gente aquieta o nosso coração. Mas fique em paz, uma coisa de cada vez. O mais importante você já está fazendo, que está cultuando aqui junto de nós, está buscando o Senhor de todo o teu coração aí na sua casa, ou no seu trabalho, no transporte, onde você estiver. Pronto, o mais importante você conseguiu, que é doutrinar o teu corpo, o teu organismo, a tua mente, o teu dia, o teu tempo, para você dedicar esses minutinhos a adorar o Senhor.
todo o demais, tenho absoluta certeza, Deus vai fazer por todos nós. Nós vamos louvar o Senhor agora com o cântico 119. Vão mandando os pedidos de oração para que a gente apresente aqui nessa primeira oração aí através dos comentários no YouTube e também aí no Facebook, tá bem? 119, 119. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, agora nós vamos orar ao Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Apresentaremos a Deus todos os pedidos de oração da nossa Irmandade, por todas as causas, as enfermidades, as famílias, as tribulações que todos têm passado, enfim, uma infinidade de problemas, de situações que a nossa Irmandade tem enfrentado,
que nós apresentaremos nas mãos de Deus. Nós cremos por fé que o Senhor conhece as nossas necessidades, que o Senhor sabe daquilo que nós precisamos e que ao seu tempo, segundo a sua santa vontade, Ele fará em nós a sua boa obra para a gente glorificar o seu santo nome. Então apresentaremos a Deus toda a nossa irmandade e cremos que o Senhor está ouvindo a voz da nossa súplica e da nossa oração. Então ore você também junto de nós, onde você está. Clame, irmãos. A irmandade não pode deixar de clamar, não pode esquecer de orar em todo tempo, clamando, buscando uma boa comunhão. Porque senão, irmãos, nós nos distanciamos de Deus. A oração é aquilo que nos aproxima do céu, é aquilo que nos aproxima do Senhor. E se nós nos dispersarmos nisso, perdemos atenção nesse quesito tão importante, tão, irmãos, essencial para a nossa fé, nós nos distanciaremos de Deus. A gente sempre fala aqui para a nossa irmandade e repetimos a exaustão que a oração é a terapia da alma. A oração é quando nós conseguimos colocar os nossos sentimentos para fora, aquilo que você não consegue falar para uma pessoa, para um psicólogo, para um terapeuta, enfim, para um profissional qualquer dessa área, você consegue falar para Deus. E no íntimo do seu ser, no seu coração, você também consegue ouvir a voz de Deus. Então é necessário, irmãos, que nós nos esforcemos nisso. A oração também é uma prática diária. No começo é difícil, a gente perde atenção, se distrai por uma série de coisas, a mente não ajuda, você está ali de olhos fechados tentando orar, mas a cabeça está pensando uma série de coisas. Nós somos todos iguais, nós somos assim também. Mas com um pouquinho de esforço, de disciplina, de dedicação, nós vamos conseguindo alcançar um nível de concentração que torna-se comunhão, que torna-se aproximação, proximidade com Deus. Esforcem-se, irmãos. Pois eu quero indicar para os irmãos um livro do Pablo Martinez, chamado Oração, uma questão pessoal. Procurem esse livro, ele é super baratinho, fala muito sobre oração, vai ajudar muito a irmandade a compreender os mecanismos da oração, como a nossa mente tem o tipo de oração que a pessoa ansiosa faz, a pessoa que é tranquila, a pessoa que é imediatista. É muito bom, vai ajudar a elucidar a nossa mente. Oração, uma questão pessoal, do Pablo Martinez. Os irmãos acham aí, acho que no estante virtual, nas livrarias mais famosas, até em sebo os irmãos acham, mas é super baratinho. Eu comprei na Expo Cristã, se eu não me engano, eu paguei 15 ou 20 reais, é bem barato e vale a pena a irmandade poder se ajustar nisso, porque o mal do nosso povo, dos cristãos de um modo geral, a gente se preocupa em falar em línguas, se preocupa em pregar a palavra, se preocupa até em evangelizar, que é tudo muito importante, muito bonito, mas sem oração é fazer uma casa sem alicerce, sem base, sem estrutura. A oração é a base de toda a fé cristã. Garanto aos irmãos, o Senhor mesmo orou no Monte das Oliveiras antes de todo o seu vitupério, preparando o seu espírito, preparando a sua mente também. A gente critica as outras religiões, vejam os budistas, por exemplo, nós chamamos de oração, eles chamam de meditação. É um estado de concentração profundo, ligado ao divino, ligado à sua fé, aquilo que eles acreditam. E nós oramos, que é uma espécie de meditação diante de Deus, estou dizendo isso para os irmãos. Nos esforcemos, irmãos, para que a gente se aproxime. Voltou? A oração, ela tem esse propósito. Acho que cortou o som aí, mas os irmãos conseguiram ouvir. De nos reaproximar de Deus, de nos levar mais próximos do Senhor. Então é importante que a igreja de Deus ore. Como nós vamos fazer nesse momento? Alguns oram com mais eloquência, ora, profetiza. Está tudo certo, desde que ore. A boa oração é aquela que você faz em comunhão, pausadamente, tranquilo, conversando com Deus, e depois você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eu tenho uma frase que eu uso há muitos anos, já falei aqui algumas vezes para os irmãos, que diz o seguinte: nós devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que nós possamos ouvir a Deus. O segredo é ouvir a Deus. É difícil, irmãos, não é fácil, nunca foi fácil. É preciso ter essa aproximação, é um exercício diário. Então nós vamos aprendendo a nos comunicar com Deus, mas Deus fala o tempo inteiro, fala através dos elementos, fala através de um amigo, de uma frase no para-choque de um caminhão, de um texto que você está lendo, de uma música, enfim, de um hino, de um louvor.
Deus fala, só que nós estamos sempre desapercebidos, estamos um tanto quanto desconectados. Tem nada a ver com fé, de ser mais crente ou menos crente, é coisa de ser humano. É como você assistir uma palestra sem atenção, assistir uma aula sem atenção naquilo que você está ouvindo. Então você não vai absorver nada. Assim como ouvir a palavra sem a prática da oração, assim como fazer a caridade sem a prática da oração, fica incompleto. É bom, mas fica incompleto. Se nós pudermos fazer o melhor, por que não fazemos? Eu nunca falei isso em culto nenhum, mas Deus pôs no coração, o Senhor sabe qual é o motivo. Vamos orar agora, apresentaremos a Deus todas essas necessidades da nossa irmandade e vamos pedir que o Senhor também mande para nós a sua palavra, que nós possamos ouvir a Deus, então, como nós temos falado, porque Deus nos ouve em todo o tempo, certeza absoluta. O segredo é nós ouvirmos a voz de Deus. Vamos juntos, ajoelhados, buscar a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Senhor, nosso eterno Deus, nós estamos diante da Tua presença, com os nossos joelhos dobrados, para Te agradecer nessa noite, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre na nossa vida. Senhor, Te damos graça, porque ainda agora mais cedo nos congregamos, alguns presencialmente, outros online, mas já estivemos aqui na Tua casa louvando a Deus no culto das 14 horas. E nós somos muito felizes por isso, Senhor, porque a Tua mão amiga, a Tua mão de misericórdia, nos tem conduzido a estar mais próximos de Ti. Senhor, nós temos muitas aflições, muitos medos e muitas incertezas nos nossos corações. O tempo inteiro tudo muda ao nosso redor e muitas vezes nós nos achamos perdidos, Senhor, até desorientados, não da Tua parte, mas da nossa parte, porque estamos desatentos. Nós queremos Te pedir, Senhor, nessa noite, que Tu venhas visitar o nosso coração, que Tu venhas visitar a nossa alma. Aleluia. E nos ajudar, Senhor, a escolher sempre a melhor parte para nós, para estarmos também aproximados de Ti. Essa questão da oração, Senhor, é tão difícil, falamos tanto em orar, que oraremos uns pelos outros, que estamos em oração, estamos em propósito de oração, mas, Senhor, na realidade, quando chega na prática, as coisas nem sempre são tão bonitas quanto na teoria. Então nós Te pedimos, ajuda os nossos corações, ajuda a nossa mente, liga-nos no céu por amor do Teu nome nessa noite e coloque em nós um espírito de adoração, um espírito de comunhão, de proximidade, de ligação com Deus. Pois nós precisamos, Senhor, da Tua orientação, precisamos da Tua paz, da Tua ajuda, da Tua guia e da Tua misericórdia em todo o tempo da nossa vida. Senhor, apresentamos a Deus as nossas famílias, nossos filhos, esposo, esposa, os nossos amigos, pais, mães, irmãos, enfim, toda a nossa parentela, que nós agora representamos e apresentamos diante de Deus. Todos eles têm necessidades, Senhor, enfermidades, desempregos, guerras nas famílias, das quais só o Senhor tem conhecimento, mas nós Te pedimos, Tu que tudo sabe, tudo vê, por amor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, põe a Tua mão santa de misericórdia e opera, Senhor, em favor da nossa vida, da nossa família, das pessoas que nós amamos. Senhor, apresentamos a Deus cada um desses pedidos de oração que foram mencionados aí através dos comentários na live. Uma infinidade de irmãos e outros mais que assistirão o culto posteriormente à transmissão, que continuarão pedindo, então nós já Te apresentamos todos nas Tuas mãos. Senhor, pois Tu és onisciente, Tu sabes aqueles que já apresentaram e os que ainda apresentarão. Ó Pai, ajuda-nos a perseverar em oração, ajuda-nos a estar diante de Ti. É tão importante para a consolidação da nossa fé e para nosso crescimento espiritual que nós Te rogamos, ajuda-nos, fortalece o nosso espírito, fortalece de maneira tal que ele se sobreponha aos nossos sentimentos carnais, coisa difícil, ó Deus, pois vivemos num tabernáculo de carne, rodeados de matéria, mas se o Teu Espírito repousar sobre nós, glória ao nome do Senhor, creio por fé, cremos, ó Deus, que conseguiremos alcançar essa dádiva de nos comunicar contigo, Senhor, com mais frequência e também com mais intensidade.
Abençoa o santo culto, abençoa o Bruno, que está ali operando, Senhor, todo atarefado, com tantos procedimentos a fazer, para que esse culto chegue até a Irmandade. Ajuda-o, dá ele concentração também, ilumina sua mente, abençoa a Lu, o Enzo e toda a sua família, o Amir, a esposa, as crianças, todos nós, Senhor, o irmão Ene, a Débora, a Cecília, o Joseph, o Samuelzinho e todos nós, Senhor, a Helena, o Caio, a Bia, a Dani, entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Que o Senhor venha com misericórdia, nos ajudar a permanecer nesse propósito de levar a Tua palavra até o Teu povo. Não que sejamos nós, Senhor, dono de razão alguma, ou que tenhamos em nós alguma ciência, mas nós temos, Tu sabe, um grande desejo de auxiliar a nossa irmandade naquilo que Tu nos deres de fazer. Nessa noite, nos manda a Tua santa palavra e fala com as nossas almas, nos ajuda, nos admoesta, para que então venhamos compreender a Tua voz, pois nós estamos sempre predispostos, ó Deus, a ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que é o desejo do nosso coração, mas nós te pedimos, coloque em nós o desejo do Teu coração, glória ao nome do Senhor, coloque em nós a mente de Cristo e nos faz, Senhor, caminhar por veredas de justiça, de amor, de paz e de misericórdia. Se alguém nesse momento está assistindo o culto e se acha enfermo, talvez atribulado, Senhor, entristecido com alguma coisa, no nome do Senhor Jesus, alegra essa alma agora por essa oração, Senhor. Repreende agora qualquer dor, repreende agora qualquer medo e anseio, qualquer preocupação, pois são essas coisas, Senhor, esses sentimentos que atrapalham de nós estarmos em comunhão, em entender a Tua palavra, em orar, em perdoar, em amar, pois a nossa mente está poluída, Senhor, com uma quantidade enorme, excessiva de informações, e com isso nós vamos nos afastando de Ti. Senhor, quero orar hoje, pedir a Deus de todo o meu coração, haja paz na vida da Tua igreja, haja santa paz de Deus na nossa vida, no nosso coração e também na nossa mente. Fala com a nossa alma através da Tua palavra, nos esclarece, pois nós cremos que de Ti só vem coisa boa, Senhor. Para isso, nós estamos aqui, à disposição do Teu reino, pedindo ao Senhor que fale com as nossas almas, por amor do Teu santo e poderoso nome. Assim, ó Deus, recebe no céu essa humilde oração, apresentamos toda a nossa irmandade que em comunhão ora junto de nós, no nome do Senhor Jesus, Filho do Teu amor, que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Agora fazer os avisos, né, Bruno? Os avisos, né? Queridos, então vamos lá. Cultos online, todos os dias às 20 horas. Hoje, em especial, na terça-feira, houve culto agora às 14 horas aqui, presencialmente, e agora online às 20 horas. Entretanto, para a Irmandade da região de Jandira e Itapevi, está havendo culto presencialmente na congregação de Itapevi, que começa também às 20 horas. Os irmãos podem chamar no WhatsApp, através desse QR Code que está aqui na página, e os irmãos conseguirão entrar em contato conosco, falar com a gente e ter as informações que vocês julgam ser necessárias. Dias de culto, informação, endereço de igreja, então sempre assim. Domingo, às 10 da manhã e às 18h30 nós também temos culto aqui presencialmente no Alphaville. Então vamos lá, culto no Alphaville, aqui nessa congregação de Deus me dá de atender junto do irmão N. Domingo às 10, domingo às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 8 da noite, às 20 horas, e sábado às 10 da manhã é o culto das mulheres, culto das irmãs, que é realizado às 10 da manhã nessa casa de oração. Então, todos... Foi? Foi? Voltou. Está com mau contato aqui. Voltou? Então... Pode voltar, som. Irmão, nós somos técnicos, nós só não faz chover, né, Brunão? Pronto, não põe a mão mais. Sabe o que é isso aqui? Ó? Deixa eu mostrar para a irmandade. É as gambiarras do irmão Rodrigo. Ó. Um pedaço de papel, que eu pus para prender o microfone para ele não fazer isso aqui. Ó.
Mas tá bom, vai ficar bom. Então, cultos presenciais aqui na congregação da Alphaville, a Irmandade está sempre convidada a estar junto de nós. Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, uso de máscara, higienização das mãos, aferição de temperatura, higienização dos calçados, distanciamento necessário, tudo bonitinho. Pode vir congregar tranquilo, que além de ser bem recebido, você vai estar em segurança também física, para estar junto de nós. A Irmandade que acompanha os cultos e vier congregar online, vier congregar presencialmente, nós temos agora no próximo dia 13, uma reunião de atendimento da Obra da Piedade. Os irmãos da CCB são mais familiarizados com isso. O que é essa reunião de atendimento? Que nós atendemos pessoas carentes, independente da religião. Alguns são da nossa igreja, outros não são de outras denominações, outros não são de igreja nenhuma. Não importa, porque a fome não escolhe a religião. Todos sentem fome e têm necessidades. E o nosso país vem enfrentando essa grande crise em decorrência, em detrimento aí da pandemia. Então, o que nós temos pedido à nossa Irmandade? Vindo aos cultos aqui no Alphaville, lá no fundo, lá no final, nós temos... Pena que esse suporte está fixo, né? Senão não dava para virar para mostrar para eles. Mas ok, nós vamos mostrar para os irmãos depois uma outra oportunidade. Nós temos a mesa do amor, que nós colocamos alimentos não perecíveis. Consegue virar? Acho que não, né? Tenta. O Bruno vai tentar virar para vocês verem a mesa do amor lá. Ele vai precisar trocar de câmera enquanto eu vou falando com vocês, mas é bacana para vocês poderem ver. Tá distante, mas a câmera tem um zoom muito bom. Então, alimentos não perecíveis. Arroz, feijão, macarrão, óleo, como a gente fala lá em Minas, mastumate e tudo que é necessário. Tragam para o culto. Na entrada da igreja, vocês já vão ver lá um coraçãozinho escrito doe alimentos. Nessa reunião do dia 13, vem irmãos de várias congregações. E aqui são feitos os atendimentos. Sai cesta básica para o interior de São Paulo, sai para o sul de Minas, para a grande São Paulo, região metropolitana, aonde precisar, que alcance essas vidas, através do teu amor. Porque pregar a palavra, construir igreja, anunciar o evangelho, fazer discipulado é tudo lindo, mas e a comidinha? E a barriguinha do pobre, das criancinhas, e o leitinho? Como é que faz? Isso não é cristão. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, em todos os sentidos. Entregar às pessoas a comida que permanece, essa aqui permanece, é a palavra, e a comida que perece, que o irmão Bruno vai tentar mostrar para vocês. Ele está ajustando a câmera ali, nós não combinamos nada, ele fica numa alegria quando eu faço essas coisas que vocês precisam ver. Coitado do irmão Bruno, ora pelo irmão Bruno, gente, ele está ficando careca de tanto que eu peço as coisas para ele. Uma bênção a gente ajudar o nosso próximo. Já era para nós termos falado em outros cultos, mas a gente queria falar com uma estrutura já montada previamente, como está agora. Então, todo mês haverá essa reunião. As irmãs da Obra da Piedade, que são mulheres, irmãs e irmãos, que cuidam dessa parte assistencial, eles vêm, trazem as necessidades e nós apresentamos para a nossa Irmandade depois os relatórios de atendimento. Deu certo, Brunão? Abriu? Quer focar lá para eles? O Bruno vai mostrar a câmera aí, o meu áudio continua, né? Já está aparecendo? Está vendo lá? Aquela é a mesinha do amor. Tem um pouquinho de coisa lá. Está pegando o doe também lá? O doe alimentos? Não, mas tá bom. Mas está pegando os alimentos, né? Tá jóia, é o que interessa. Para a Irmandade poder ver que bênção, que coisa boa. Isso é fruto da contribuição da Irmandade. É evidente que não fica tudo aqui. A gente deixa um pouco para quando vocês passarem no culto, vocês lembrarem que tem necessidade. Certo, povo de Deus? Contamos com a contribuição de vocês, que vocês nos ajudem a trazer aí alimentos não perecíveis aqui para a igreja. Eu tenho certeza que em tudo o nome de Deus vai ser glorificado. Acho que de anúncio só, o irmão Bruno vai mudar a câmera lá. Nós tínhamos uns novos anúncios que o irmão N deixou aqui do culto de domingo à noite, e eu fiz o favor de jogar no lixo, que eram os novos obreiros, mas não tem problema. Dia 7 de setembro, segunda-feira próxima, nós teremos a ordenação de um irmão ancião na congregação do bairro da Campininha, em São Roque, às 19h30. O querido irmão Joãozinho, a gente conhece como Joãozinho, irmão João Rodrigues e Jesus, tá bom? Nós estaremos lá, eu estarei lá também, Irmandade da região de Sorocaba, você região de São Roque, Mairinque, né, Brunão? Mairinque também é perto. Vamos lá congregar no bairro da Campininha, 7 de setembro, feriadão, está todo mundo tranquilo, às 7h30, vai ter uma orquestra bonita, vamos fazer uma festa lá para a ordenação do servo de Deus, para o ministério de ancião. Então, estamos convidando a nossa Irmandade a estar junto de nós, tá bom? Vocês congregam com a gente? Vai ser uma alegria receber o povo de Deus para a gente junto glorificar o Senhor. Certo, irmão Bruno? Irmão Bruno aqui, meus irmãos, se vira não é nem nos 30, nos 40, coitado, irmão Bruno. Eles conhecem você já, irmão Bruno? Não conhece nada, vem aqui para eles ver você. Sobe aqui, Bruno, anda ligeiro.
Eu falei que ia apresentar ele para vocês um dia, ele gosta, nossa, vocês precisam ver como ele gosta de aparecer. É, só fingir, né? Porque depois ele não usa nada. Mas tem que tirar para ele se ver, Bruno. Irmão Bruno, ele inclusive está com corona agora. Não, brincando, não está não. Ó, esse é o irmão Bruno, é ele que faz a imagem chegar até você. Ó, CCA no peito aqui. Não falei para vocês, ó? O Rodrigo está me deixando careca. Tá vendo? É tanto dar trabalho. Brunão, Deus que abençoe. Tímido, irmão, tímido. Tudo que o irmão dele é despachado, ele é tímido. Irmão Bruno que ajuda sempre a gente aqui, uma correria para cima e para baixo. Então eu fiz questão de apresentar a Irmandade para vocês verem que nós somos uma equipe, está todo mundo lutando aqui. Agora mesmo ele vai pôr a letra do hino lá para nós. Nós vamos louvar a Deus com o cântico 206, né, Brunão? 206, se você não tiver o inário, pode olhar aí na tela, e nós vamos aguardar que Deus mande para nós a palavra. 206. Glória a Deus. Vamos aguardar a santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Quanto tempo deu, Bruno? 35? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ajuda-nos, Senhor. Tem o nosso irmão, até quando Deus me trouxe a palavra, eu me lembrei dele. Nosso querido irmão Mateus, aí da cidade de Campo Verde, no estado do Mato Grosso. Irmão Mateus, tô te vendo, hein? Ó, olha aqui para mim na câmera, ó. Tô te vendo, irmão Mateus. Vamos dar glória. Ah, nós estamos nessa? Então tá bom. Irmão Mateus, tô te vendo, ó. Tô de olho em você, hein? Um beijo. Deus que abençoe, querido irmão Mateus, um grande evangelista da obra de Deus. Mora aí na cidade de Campo Verde, com a esposa, a irmã Eni, a irmã Rebeca, o irmão Paulo. Deus que abençoe grandemente. Muito. Vamos ler a palavra de Deus no Santo Evangelho de Mateus. Então, por isso eu lembrei do irmão Mateus. Capítulo 6, no versículo 19. Mateus 6, versículo 19. Onde diz aqui, o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Dá tempo da Irmandade procurar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 a seguir. Lemos com a ajuda de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam.
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Até aqui, irmãos. Amém. Então, irmãos, Deus nos traz essa palavra para falar com a nossa alma, para nos mostrar aonde e no que nós devemos estar ligados. O que realmente importa na nossa vida? Comer é importante? Vestir é importante? Possuir é importante? Evidente que é. E nós não seremos hipócritas e dizer que, eu não estou preocupado com essas coisas, isso não me importa. Não, irmão. Não seria honesto, não seria decente da nossa parte nos portar assim. Importa sim. Você prefere andar num carro novo ou num carro velho? Você prefere comer uma boa comida ou uma comida estragada, ruim? Uma boa roupa ou uma roupa rota, né? Que a gente fala roupa rota, roupa usada, gasta. Acho que somos razoáveis nesse quesito. Todos nós pensamos de maneira igual. Entendemos que precisamos dessas coisas. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Uns são mais apegados e outros menos apegados. Mas, numa coisa, todos temos que convir. Todos nós precisamos. Muito bem. Dito isso, o que a palavra instrui a todos nós? O que a palavra sugere para nós? Quero que a Irmandade preste atenção em bastante comunhão nessa palavra. Para que você reorganize a sua mente, o seu coração, para você não fazer um emaranhado de fé com carnalidade, com materialidade, com espiritualidade, e você já não saber mais discernir as coisas, o que é matéria. O que o Senhor disse? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Certo, irmãos? Então, o que é espiritual, nós vamos nos dedicar ao cunho espiritual. O que é material, trabalho, família, negócios, subsistência, aquisições, conquistas, sonhos para conquistas materiais. Não posso sonhar com a vida eterna. Eu tenho que crer na vida eterna. Eu realizei, a vida eterna existe. Aí eu sonho de entrar no céu. Não tem essa de sonho. Eu creio de todo o coração. Nós vamos morar no céu. Não tem outra possibilidade. Porque senão, irmão, é um projeto que é um natimorto. Um projeto fracassado. Um projeto sem sucesso nenhum. Eu já decidi que não vou ganhar nada. Então, não tem resultado. Mas crer na palavra e falar com Deus, como aquilo que nós dissemos um pouquinho anteriormente aqui, a oração,
Isso traz em mim essa compreensão, essa separação do que é carnal, do que é espiritual, do que está nas minhas mãos fazer e do que está para Deus fazer. Agindo dessa forma, agindo dessa maneira, eu vou conseguir compreender melhor o reino de Deus em mim, vou me frustrar menos, vou atribuir menos a Deus aquilo que é para eu fazer. Em momento nenhum, Deus disse para nós que faria todas as coisas. Momento nenhum. Ele sempre disse, esforça-te que eu te ajudarei. Ele não falou para eu ficar quietinho em casa, esperando cair dinheiro do céu, nascer um pé de nota de R$100. Não vai acontecer. Ele sempre disse, esforça-te que eu te ajudarei. Lembre-se de uma coisa muito importante. Todos os feitos de Deus na nossa vida tem que haver a nossa participação neles. Quer um exemplo? Eu tenho um tio que entrou para ser faxineiro no metrô de São Paulo e se aposentou como gerente geral da contabilidade do metrô. Então Deus abençoou e ele trabalhou 43 anos lá. Então teve a benção de Deus, é inegável, irrefutável, mas ele fez uma faculdade. Ele se esforçou, deve ter feito um monte de hora extra, deve ter engolido um monte de desaforo. Trabalhou 40 e tantos anos para conquistar um sonho. E Deus abençoou. Consegue conceber isso, irmãozão? Consegue, minha irmã? Não adianta, não vai nascer do chão o teu sonho. Não estou falando daquele sonho que a gente exemplificou aqui da vida eterna. Os teus desejos. É um projeto, é uma busca, é um investimento de vida, de tempo, dedicação, para conseguir alcançar aquilo que almeja o nosso coração. E essa noite Deus está enviando a palavra, dizendo que tudo isso é joia, é legal, é legítimo, porém, não pode entrar no nosso coração. Toda essa palavra gira em torno, essa noite, disso, de dizer a nós que não pode dominar o nosso coração. Vamos dar um exemplo agora, ao contrário, exemplos ruins. Afasta-se da família porque enricou. Tem as pessoas que acham que você ficou soberbo porque enricou. É uma coisa. Mas tem aqueles que ficaram soberbos efetivamente. Só você vai poder saber. Você se conhece. Você sabe quem você é. E você sabe quem você era. Avalie e ponha a tua vida em ordem. Afasta-se da família. Afasta-se dos amigos. Afasta-se principalmente, essencialmente, que é o mais perigoso, de Deus. E quando isso acontece, é um passo para o abismo. É um passo para a derrota, é um passo para a desgraça e para a desolação completa da vida pessoal, da família, da vida profissional e, consequentemente, como disse, pior de tudo, da vida espiritual. Porque essa vida aqui, por maiores que sejam os insucessos que você tem e eu tenha, eles vão acabar em algum momento, mas a vida eterna não acaba nunca. Depois de partido desse mundo, é um dia que nunca mais vai terminar. Que a vida eterna, que a nossa salvação, é nisso, irmãos, é para isso que Deus está mandando a palavra. Sabe o que Deus quer te fazer rico? Primeiro aqui no coração, porque tem alguns que são tão pobres, que tudo que ele tem é o dinheiro. Então, a felicidade dele está condicionada, atrelada, arraigada ao dinheiro. O dia que acabar o dinheiro, acabou tudo. Mal sabe eles o que é passar um mês com salário mínimo, né, irmãos? A gente sabe, eu sei. Mal sabe eles que é comprar um carro com o carnê mais grosso que essa Bíblia aqui, ó. Eu sei, o meu anda comigo, para cima e para baixo. Mal sabem eles que a gente busca motivos para ser feliz em todo o tempo. Uma comida simples, uma companhia bacana, uma roupinha que a gente compra lá na Renner em 12 vezes sem juro, que se tiver juro a gente não compra. Estou falando sério, irmão, estou falando para pessoas que existem. Eu não estou pregando uma fé para vocês idealizada. Deus está trazendo por essa palavra uma fé que existe, uma fé real. É o que eu vivo. Estou falando da minha realidade, que é a realidade de milhões e milhões de pessoas aí, por esse país afora, por esse mundo afora. E outras com realidades muito piores do que a nossa, como o caso dos nossos irmãos africanos. Então, se nós colocarmos isso na nossa mente, descer um pouco, colocar o pé no chão e falar, deixa eu entender o que é a fé, deixa eu entender o que Deus quer para mim, e deixa eu entender o que eu tenho que fazer nesse processo todo, porque ora, tá bom, mas o que você está fazendo? Você está orando, levanta da oração, deita, vai dormir? Já contei aos irmãos várias vezes, vou contar de novo, e agora ele andou dando uma sumida, tem um irmãozinho que eu não sei de qual igreja é,
Direto eu passo para vir aqui para os cultos online, ou para o culto presencial, ou para a faculdade, ou no serviço, qualquer lugar. Ele está no ponto de ônibus com uma sacola grande assim, com pipoca, pé de moleque, doce, um tanto de trem que ele vende. Sai vender na rua. Ele chega no ponto de ônibus, desce do ônibus, põe as coisinhas dele lá, dobra o joelho no meio da avenida ali, no ponto de ônibus. Consagra a Deus todas aquelas coisas com a mascarazinha dele e sai vender para trabalhar. Consagrando a Deus. Ele ora e age. Ele crê e trabalha. Eu não tenho dúvida nenhuma de que há uma bênção muito grande na vida desse irmão. A irmã deve se lembrar, eu já falei outras vezes. Hoje o que Deus quer falar para você é o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembremos-nos, irmãos, glória ao nome do Senhor, da glória que foi o reinado de Salomão, da glória que foi, irmãos, toda a instituição que ele criou em todo Israel. E a palavra diz, não vê os lírios do campo? Vou ler os irmãos aqui. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Vê que discrepância? Pode fazer o que quiser, irmão. Tem que ter a tua incidência, mas nunca esquecer, eu fiz, eu faço, eu consigo. Nunca você vai ter nada. Assim como você disser, Deus vai fazer tudo por mim, também nunca vai acontecer nada. Porque Deus não é injusto. Não tem como Deus abençoar o irmão Rodrigo dormindo até meio-dia e não abençoar o irmão Bruno que levanta 3 horas da manhã para fazer rádio, para trabalhar, para correr, para ganhar o sustento da sua família. Não há justiça. Seria um Deus injusto. Ah, mas a parábola do trabalhador da última hora, e o Senhor diz que faz o que quer do que é dele, mas a parábola não conta em momento nenhum que alguém recebeu sem trabalhar. Um trabalhou desde de manhã, um trabalhou do meio-dia, outro trabalhou no final da tarde, mas todos trabalharam. E é isso, irmãos, que Deus quer pôr no nosso coração. Esforça-te que eu te ajudarei. Não pense que você está falando com Deus alienado, um Deus que não tem noção do que você passa. O Senhor te diz essa noite por essa palavra, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua vida, eu sei daquilo que você precisa, eu sei dos teus choros, dos teus anseios, das tuas preocupações. O Senhor só quer preparar a nossa base espiritual para construir sobre ela uma edificação forte que não venha ruir no futuro. Às vezes a bênção é muito grande, vem ruir a família, vem ruir a fé, vem ruir até uma igreja. Não, irmão, então isso não é bênção, é uma derrota, é uma desolação. Não, a bênção de Deus, ela não divide, ela multiplica. A bênção de Deus não afasta, ela agrega, ela une, ela aproxima. E se isso não estiver no nosso coração, não é bênção de Deus. Então a bênção por bênção. Por que tantas pessoas, irmãos, servem a Deus 30, 40, 50 anos, depois desanima? Porque passou 30, 40, 50 anos buscando prosperidade, 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 dinheiro, carro, casa, avião, viagem, prosperidade, casa, família. E se fosse a família, pelo menos, né? E depois se decepciona, porque chega um momento que ele alcança tudo e esqueceu do essencial, da alma, da salvação. Esqueceu de se aproximar de Deus. E aí onde entra a tal da depressão, que muitos falam, é espírito. Não é só assim não, irmão. O problema aqui, ó. A mente focou tanto numa coisa que esqueceu de preparar a base da sua mente, os seus pensamentos, ser uma pessoa centrada, uma pessoa que entende o que está à sua volta. Tem pessoa que ela é focada numa coisa só e não consegue enxergar a sua volta, não consegue ver nada além do seu próprio umbigo. Então, quando ele se vê em uma situação adversa, não se preparou para isso. Não se preparou para alcançar essa grandeza, de enfrentar as adversidades. E o Senhor quer dizer para nós essa noite por essa palavra, eu estou te preparando, você crê nisso? Deus está preparando você para ser abençoado. Assim como um advogado faz uma faculdade, um médico faz uma faculdade, um engenheiro e tantos outros profissionais que, enfim, trabalham aí por esse mundo afora, Deus está te preparando para uma bênção. Lembra das coisas santas aos cães e das pérolas aos porcos? É mais ou menos esse princípio. Deus está preparando a nossa base espiritual para alcançarmos as coisas de Deus. Porque o batismo não pode ser uma decisão tomada de impulso.
porque tem que ser deliberado, pesar os prós e os contras, para você fazer uma coisa consciente. O batismo é muito lindo, o culto é muito lindo, todos nós nos emocionamos, mas o bom é aquele que você faz. Tem muitas igrejas que dão curso batismal, e nós temos que aprender a fazer isso aqui na CCA. Conversar bastante, instruir bastante na palavra, ouvir, conversar, dialogar, enfim, perguntar, contestar, porque não? É legítimo. É tão bonito porque a instrução que nós temos da palavra do batismo, como no caso do Filho do Senhor Jesus, no Filho de Deus, Senhor Jesus, que João falou, eu não sou digno de te batizar, mas o Senhor disse, não, tem que fazer isso para cumprir toda a lei, toda a palavra. O eunuco também, quando encontrou com Filipe, e Filipe encontrou com o eunuco, deu-lhe instruções durante todo o caminho, quando ele viu a água, ele falou, não, já entendi, concebi, está aqui a água, o que me impede de ser batizado? Então, você vê, irmão, batismo, dons espirituais, oração, não falamos de oração agora aqui? Bens materiais, família, uma mente boa. Se você pega uma pessoa, irmão, que assiste notícias sensacionalistas, sangue, morte, desgraça, estupro, homicídio, suicídio, e essa infinidade de coisas tão carregadas, quer dizer que nós vamos viver numa realidade paralela? Não, isso acontece, está acontecendo em todo momento, sentimos muito. Como foi o começo dessa pandemia, os irmãos podem ver que a própria mídia agora deu uma amenizada, né, Brunão? A própria mídia amenizou um pouco, porque estava muito maçante, estava pondo o povo doido. Esse excesso de informação do que nós já sabemos, usa máscara, limpa a mão, não tem contato social, usa máscara, mas morreu não sei de onde, morreu criança, morreu velho. Então, nós temos que fracionar, particionar a nossa mente, colocando cada coisa no seu lugar. Na hora de buscar Deus, estou aqui na tua presença, Senhor, desliga o celular, ou põe no mudo, tem pessoas que têm um horário de trabalho, deixa ali só para vibrar, numa emergência, infelizmente, é necessário que saia, mas estou aqui, Senhor, para te buscar. Assim como na hora do trabalho, não dá para pegar uma oração e falar, irmão, vou profetizar para você, não vai dar certo, teu chefe não vai gostar, mesmo que seja nosso irmão. Qual é o problema de empregar crente na sua empresa? Qual é o problema de você pôr crente para trabalhar na sua empresa? Porque mistura as coisas, as pessoas não conseguem separar. É irmão, aqui é uma empresa, nós estamos trabalhando. É meu irmão, pode saudar com a paz de Deus? Ótimo. Mas aqui tem que produzir, tem conta para pagar no final do mês, tem obrigação trabalhista, até porque o irmão, quando sai da empresa, depois põe o outro na justiça. Ou você vai perder os seus direitos. Um porque deixou de pagar, o outro porque quer ganhar mais do que merecia. Entende, irmãos? Então o Senhor está trazendo a sua palavra para dizer a toda a sua igreja, coloca cada coisa no lugar, organiza a sua mente, organiza o seu espírito e o seu coração para você compreender melhor as coisas de Deus em você e na tua vida. E peça a Deus para visitar a tua alma, peça a Deus para visitar a tua mente, peça a Deus para visitar o teu coração, para o Senhor te instruir em boas coisas, o Senhor te instruir em bons propósitos, através da oração, através da busca incessante do conhecimento pela palavra. Você vai muito mais além do que você sequer imaginou jamais na tua vida, mas sem esses princípios, sem essa base, sem essa elucidação que a palavra traz, nada que nós fizermos vai acabar bem, irmãos. Seja na vida espiritual, seja na vida material, na vida familiar. Então, que nós entendamos o propósito de Deus para nós, que nós entendamos o objetivo da nossa fé, aplicada em cada momento a uma determinada situação. É como entrar em propósito de oração. Não adianta você falar, vou fazer um propósito de oração, um jejum, por causa, família, enfermidade, tribulação, fulano, ciclano, armando, uma coisa de cada vez. Dedicando-se em oração, dedicando-se no seu trabalho, na sua dedicação como pessoa. Aí, então, você obterá o êxito. Mas com disciplina, com foco, com dedicação e com fé. Essa palavra, irmãos, que o Senhor nos trouxe essa noite, é uma mistura, uma miscigenação, como acontece entre povos, é essa palavra, das coisas da carne para as coisas da alma, das coisas do Espírito, para que nós tenhamos então em nós, irmãos, essa compreensão da boa palavra de Deus, fazer o que é bom no tempo certo. Até para fazer o que é bom tem uma hora certa, não dá para fazer a qualquer momento. Quer um exemplo? Um morador de rua que é alcoólatra, você vai fazer mais bem dando R$20 para ele ou sugerindo ele uma clínica, um centro de abrigo, de acolhimento? Talvez fosse muito mais fácil dar os R$20 e falar, estou livre do problema. Mas você sabe que você vai pôr ele a morrer, para matar.
vai pôr ele a perder. Então, até para a gente fazer o bem, tem uma hora certa, tem um momento certo, e é nesse momento que você tem que deliberar aquilo que fazer. Irmãos, a palavra de Deus hoje é essa para nós. O Senhor quer colocar na sua igreja sabedoria. O Senhor quer colocar na sua igreja entendimento, discernimento, compreensão das coisas de Deus, compreensão do reino de Deus em nós. Em tudo aquilo que ele engloba, em tudo aquilo que ele significa. É muito mais do que dar glória a Deus, do que tocar, do que vir aqui pregar a palavra, é muito, muito mais. Há pessoas que nesse momento estão produzindo muito mais para o reino de Deus do que eu, trazendo essa palavra aos irmãos, do que eu. Há pessoas que estão produzindo muito mais, talvez numa biqueira, talvez, enfim, numa comunidade de pobres, enfim, como quer que seja, levando a palavra, ajudando alguém, socorrendo o enfermo. Entende, irmãos? Então, quando a gente concebe essas coisas, coloca cada coisa no seu lugar, a graça de Deus se torna mais eficaz em nós. E para encerrar essa palavra, Deus põe no coração para te dizer, em nome do Senhor Jesus, que a sua mente seja sã, que sua mente seja lúcida, para adorar a Deus de todo o coração em todo o tempo, mas saber que em todos os propósitos de Deus para você e para mim, tem que haver a nossa participação. Então cumprir-se-á o tal do esforça-te que eu te ajudarei. E é nesse objetivo, nessa fé, nessa comunhão maravilhosa, que o Espírito de Deus visita o nosso coração por essa palavra, e te diz, receba a minha presença, diz o Senhor, receba a minha glória, a minha unção sobre a tua vida, e Deus te dará uma boa mente, para você colocar cada coisa no seu lugar, e em todas elas você poderá dizer como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, ajoelhado aos Teus pés, para te agradecer, ó Deus, por tudo que Tu nos fizeste essa noite, por este santo culto, e em tudo, Senhor, tem derramado sobre nós a luz do Teu Espírito. Tem, Senhor, iluminado a nossa mente para compreendermos o Teu querer em nós. Nós sabemos que é a Tua vontade que prevalece, não a nossa. Ó Deus, queira tomar nas Tuas mãos toda a nossa irmandade, e nós te agradecemos pela Tua santa palavra que Tu tens enviado do céu, falando com a nossa alma, nos ajudando a compreender melhor os Teus desígnios da nossa vida. Fortalece-nos, Senhor. Anima-nos pela Tua santa e boa palavra. Dá a toda a nossa irmandade uma noite de descanso, de paz, cheia da Tua presença, cheia da Tua unção, da Tua graça. E que nós sejamos, Senhor, alcançados por Ti, pois a Tua palavra é fiel e verdadeira. Pedimos as Tuas bênçãos e damos gratidão a Deus por elas, no nome do Senhor Jesus, bendito para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé em casa, irmãos, por favor. Vamos nos despedir com o cântico 322. 322. Glória a Deus. Santo, 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 Deus onipotente, és o Deus vivente.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, deixa eu pedir para vocês aí, dar um curtir aí no vídeo, um like no YouTube, no Face, para a gente alcançar mais vidas, ter mais exposição dos cultos, e também se inscrever no nosso canal aí, CCA Alphaville Lives, e também na nossa página, no CCA Alphaville aí no Facebook, no YouTube, CCA Alphaville Lives. Tá bem? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Estenda as mãos e ore junto de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus, a graça de Jesus, o conselho da palavra e a certeza da vida eterna esteja em nossos corações. Amém. Boa noite, irmãos. Deus que abençoe e obrigado pela paciência.